Por que toda empresa precisa de um código de conduta? Seja bem-vindo ao Café com Compliance, embaixador, embaixadora da integridade. Estamos aqui em mais um encontro com esse programa que tem a intenção de fazer com que você domine o compliance e atinja o reconhecimento profissional. Hoje nós vamos conversar aqui durante esse nosso bate-papo sobre código de conduta. Um instrumento que auxilia muito a empresa a atingir os objetivos, mas já que nós estamos falando aqui também com profissionais do compliance, é mais um serviço que você pode incluir no seu portfólio e assim trazer para mais perto de você clientes que almejam um programa de compliance. Hoje nós vamos conversar sobre normas empresariais, normas internas, normas públicas, qual a diferença que existe entre regulamento interno e código de conduta, o porquê uma empresa precisa de um instrumento como esse e rapidamente ainda explicarei para você como elaborar um código de conduta. Então já reparou que a nossa aula de hoje tem muito conteúdo, né? Então pega o seu cafezinho, fica comigo que hoje nós temos mais um encontro aqui no nosso Café com Compliance. Para eu saber também se você já está acompanhando comigo aqui o café, comenta aqui, usa aqui os nossos comentários. Se você já está comigo acompanhando essa maratona de encontros que nós temos aqui toda quinta-feira, comenta aqui embaixo a hashtag Embaixadores da Integridade. E se você é novo por aqui, se você é nova por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos diante de um movimento da integridade do nosso país. Se você escolheu participar aqui com a gente, buscar esse conhecimento nesta manhã de quinta-feira, significa que você já assumiu também o compromisso com esse movimento da integridade. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Jéssica Fernandes. Sou advogada, professora, especialista em compliance e é com muito carinho que eu falo com você sobre um tema que veio sim de vez para o cenário nacional, para o cenário internacional. Se a gente olha hoje para esse mercado do compliance, muitas são as oportunidades para os profissionais, mas em contrapartida nós temos poucos profissionais capacitados. Nesse cenário de alta demanda, poucos profissionais, se você tomou a decisão de buscar o conhecimento nessa área tão promissora, você já está na frente. Então, vamos lá para a gente conversar um pouquinho aqui. Antes da gente entrar aqui no contexto, no principal objetivo da nossa aula, que é explicar o porquê toda empresa precisa de um código de conduta, eu acho importantíssimo nós diferenciarmos código de conduta de políticas internas e regulamento interno, porque embora a princípio, já que nós falamos aqui de normas empresariais, pareçam a mesma coisa, são instrumentos diferentes. Então, o que eu preciso no primeiro momento que você memorize? Então, pega o papel, pega a caneta e anota aí essas diferenças. Todos esses instrumentos, o código de conduta, as políticas internas, o regulamento interno, são normas empresariais. Qual a diferença que existe entre eles e por que a empresa ela precisa desses três instrumentos? O primeiro instrumento que a gente fala aqui é justamente o código de conduta, que é o tema dessa nossa aula de hoje. O código de conduta, ele é um documento mais amplo do que um regulamento interno, do que uma política interna. Por quê? O código de conduta é o documento onde você externa todos os valores da empresa. Tudo aquilo que é importante para a empresa atingir os objetivos. Então é como se fosse uma bússola. É como se fosse o direcionamento das ações de todas as pessoas envolvidas com a gestão da empresa. Por que eu falo todas as pessoas e empresas envolvidas com as relações comerciais da empresa? Porque o regulamento interno, como o próprio nome diz, as políticas internas, como o próprio nome diz, nós estamos falando de normas internas. Então, grava aí. Políticas internas, regulamento interno, como o próprio nome diz, normas internas. Já o código de conduta, ele é mais amplo. Então, se a gente olha, por exemplo, para o regulamento interno, por ser uma norma interna, são regras que trazem o direcionamento dessa relação entre empregador e seus empregados. Da mesma forma,
As políticas internas que tratam de assuntos específicos também trazem essa ideia da relação entre empregador e empregados. O Código de Conduta, ele é um documento público e mais amplo. Então, além de trazer essas normas que são utilizadas para direcionamento dessa relação entre o empregador e os empregados, no Código de Conduta nós trazemos normas para terceiros, parceiros, fornecedores, influenciadores digitais, órgãos públicos, clientes e toda sociedade civil. Então, se a gente olha para esse documento, é realmente o instrumento onde a empresa ela utiliza para externar os valores e tudo aquilo que é importante para ela. Então, se a gente lembra hoje de empresas que preocupam com sustentabilidade, diversidade, são assuntos que fazem parte do instrumento, fazem parte do Código de Conduta, como uma forma de melhorar a imagem, a reputação da empresa, demonstrando para todos os envolvidos nessas relações comerciais aquilo que importa para a organização. Resumidamente é isso. O Código de Conduta ele é um instrumento que ele vai no site da empresa. Ele fica disponível para os clientes, ele vai nos e-mails dos fornecedores, ele faz parte realmente de uma forma mais ampla da rotina da empresa. Enquanto o regulamento interno e as políticas internas fazem parte da gestão interna empresarial, tá? Então a gente lembra aqui que o Código de Conduta, o regulamento interno, as políticas internas são serviços que você pode acrescentar no seu portfólio com a intenção de levar essa possibilidade de contratação para os seus clientes empresariais. Então, se hoje, por exemplo, você advoga somente no contencioso, ou você trabalha com recursos humanos, ou você é um administrador, são serviços que você pode oferecer para as empresas. Aqui não importa se você tem OAB, se você não tem OAB, a gente sabe que o compliance é uma profissão que não é somente para a advocacia. É uma profissão que vem fazendo parte de muitas profissões, então basta ter ensino superior. Hoje nós temos na área de compliance engenheiros, administradores, pessoas de departamento de recursos humanos, economistas. Então basta ter ensino superior, assim como para trabalhar também com a elaboração de normas internas. Nós sabemos que muitas empresas ainda não possuem maturidade para ter um programa de compliance, mas toda empresa tem maturidade e precisa de normas internas. Então, às vezes você tem um sonho grande de ingressar em uma empresa trabalhando com a implementação de um programa de compliance, mas a elaboração das normas internas do Código de Conduta pode ser uma porta de entrada para você nessa empresa, vez que é um serviço que gera, sim, muitos resultados para que a empresa atinja os seus objetivos. A gente lembra desse trabalho também com a intenção de mudar a cultura empresarial, fomentando a ética, fomentando a integridade, fomentando as boas práticas. Tenho particularmente alguns alunos que fizeram parte do Clube do Compliance e optaram por seguir apenas essa carreira voltada para a elaboração de normas internas, voltada para a transformação da cultura das empresas. Então, se a gente lembra hoje desse instrumento, se deu certo para mim, se eu trabalho com a elaboração, se eu tenho alunos que hoje trabalham com total segurança na elaboração dessas normas, se hoje você se sente inseguro com relação a essa elaboração, tira essa preocupação da cabeça. Com o treino, eu tenho certeza que você pega o jeitinho para entregar esse serviço com mais facilidade, mais agilidade para o seu cliente. O que eu preciso que você entenda é que assim como a gente precisa molhar os pés para aprendermos a nadar, você precisa compreender a prática para conseguir entregar esse trabalho também para o seu cliente, mas não tem nada de complexo, desde que você domine o método, desde que você compreenda a essência da elaboração dessas normas, que o primeiro passo é justamente conhecer a realidade do seu cliente. Se a gente fala hoje da elaboração de uma norma, da construção de um código de conduta, de um regulamento interno, o primeiro passo é justamente conhecer o seu cliente, entender as atividades, as operações, conhecer as pessoas que estão envolvidas na gestão. Cada código, embora tenha uma estrutura similar de um documento para outro, cada empresa possui as suas próprias peculiaridades de acordo com a atividade econômica. Então é fundamental que você conheça a atividade do seu cliente
para entregar então um serviço de excelência. Então, Jéssica, por onde que eu começo compreendendo? Começa estudando. Ah, Jéssica, não tem dinheiro para fazer um curso agora. Comece estudando com as possibilidades que você tem. Aqui no canal, por exemplo, você encontra muitos conteúdos gratuitos, mas na internet hoje você encontra muitas informações. Leia outros códigos de conduta. Entra no site das marcas que você admira, baixe os documentos, estude esses documentos, entenda como eles funcionam na prática. Muitas pessoas erram, muitos profissionais erram ao não enxergar esse instrumento como uma possibilidade de rentabilidade e de serviço a oferecer também para as empresas. Então, estude. Não existe outro caminho senão estudo. Voltando aqui para o nosso tema central, por que as empresas precisam de um código de conduta? No primeiro momento, é para criar uma padronização das ações. Como o próprio nome diz, código de conduta. O documento tem a intenção de padronizar as condutas. E por que é tão importante assim? Hoje, eu, Jéssica, tenho a minha forma de agir e de pensar e de falar com base na minha cultura. Flávio, que está aqui comigo na gravação, ele tem a forma dele de agir e de pensar com base em tudo aquilo que ele viveu. Onde nós estudamos, as pessoas que convivemos, os bairros que nós moramos, a religião que a gente acredita, a ideologia política que a gente tem. Quando a gente olha para essa realidade, quando nós colocamos diversas pessoas no mesmo ambiente, e é o que acontece com a empresa, nós estamos diante de um cenário onde cada pessoa... Então, o que é certo para mim pode não ser certo para o Flávio. O que é certo para o Flávio pode não ser certo para mim. E quando a gente olha essa realidade dentro de uma empresa, é o que acontece via de regra. Então, nós estamos diante de um documento que ele serve para nortear as ações. Explicar aquilo que é importante para a empresa, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, quais são os direitos, quais são os deveres das pessoas que fazem parte dessa relação comercial de modo geral. Parceiros, terceiros, fornecedores, funcionários. É importante também nós lembrarmos que dentro de uma empresa, muitas coisas acontecem como um telefone sem fio. Então eu vejo algo, eu repasso com base no que eu ouvi falar. Mas esse ouvir falar, o disse que me disse, o telefone sem fio, ele atrapalha as relações. Então o direcionamento ele é importante, inclusive, para a melhoria do ambiente organizacional, aumento da produtividade, favorecimento da gestão de pessoas. Nós falamos também sobre vantagem competitiva, é a oportunidade da empresa mostrar para o mundo que é importante para ela, que ela se preocupa com sustentabilidade, que ela se preocupa com diversidade, com combate à corrupção, com o fomento da ética. Ao falarmos dessas normas internas como uma forma de diferencial competitivo, nós lembramos de imagem e reputação. É onde a empresa consegue construir também mais rapidamente a sua reputação através desses atos de imagem. A gente lembra também que muitas empresas precisam de um código de conduta porque estão diante de algum motivo de obrigatoriedade. Seja porque participam de licitações, sejam porque trabalham com outras grandes marcas e por serem fornecedores de outras grandes empresas, essas grandes empresas exigem que os seus fornecedores tenham um código de conduta. Então, resumidamente, é isso. Sempre com a intenção de aumentar o valor da empresa, aumentar o reconhecimento da empresa, a busca pela vantagem competitiva, o aumento da imagem e da reputação, a melhoria na gestão de pessoas, o direcionamento nas ações e padronização das condutas dentro de uma empresa. Quando a gente lembra para esses motivos, todos eles caminham para o mesmo rumo, lucro. Toda empresa visa lucro e o código de conduta, ao auxiliar a empresa a atingir os próprios objetivos, ela também, consequentemente, esse instrumento também gera lucro. A gente lembra que esse documento ele tem um caráter pedagógico. Embora a gente fale muito de não pode, será punido se descumprir esse instrumento, nós estamos falando de transformação da cultura. Ao criar esse direcionamento,
do que pode e o que não pode ser feito, trabalhando os treinamentos corporativos, é claro que a gente transforma a mentalidade até que todos compreendam que é preciso fazer o certo simplesmente porque é certo. E quais são os assuntos que a gente pode incluir aí dentro de um código de conduta? Assuntos pertinentes à ética, integridade, corrupção, conflito de interesses, relações de trabalho, assédio moral, assédio sexual, tratativas com os clientes, tratativas com os órgãos públicos, recebimento de presentes, sustentabilidade, diversidade. O próprio programa de compliance faz parte dos assuntos de um código de conduta. Colocar dentro desse código de conduta assuntos pertinentes à ética, integridade, corrupção, conflito de interesses, relações de trabalho, assédio moral, assédio sexual, tratativas com os clientes, tratativas com os órgãos públicos, recebimento de presentes, sustentabilidade, diversidade. O próprio programa de compliance faz parte dos assuntos de um código de conduta. Colocar dentro desse código de conduta os canais de comunicação, onde pode dirimir as dúvidas, onde que a pessoa que está lendo esse documento, ela pode tirar as dúvidas, esclarecer as dúvidas. Nós podemos colocar aqui também as sanções para as violações, o fomento da transparência. Para a gente falar aqui um pouquinho a respeito do passo a passo, de uma forma bem resumida, tá? Não vou entrar aqui no aprofundamento, mas eu prometo para você que eu trago em um outro Café com Compliance um aprofundamento de como elaborar um código de conduta. O que eu preciso que você compreenda? Para criar um documento como esse, você precisa questionar a empresa. Então, entenda as operações, os produtos, os serviços que são oferecidos, conheça as pessoas que estão envolvidas na gestão, faça reuniões de brainstorm. Esse é um dos primeiros passos. Reuniões para você colocar as pessoas numa mesa de discussão e ouvir a opinião sobre o que elas entendem que seria pertinente colocar dentro desse código. Crie um comitê de elaboração, então envolva mais pessoas na elaboração desse documento. Não elabore sozinho, sentado na cadeira do seu escritório. A sua visão de mundo é diferente da visão das pessoas que estão ali cuidando diariamente das atividades dessa empresa. Então, ouça as pessoas que estão ali no cotidiano dessa empresa, crie um comitê envolvendo as pessoas que estão na gestão, preste muita atenção na linguagem desse documento. Quem lê esse documento via de regra é um leigo, é uma pessoa que ela precisa compreender essa mensagem. Então, descomplique os termos, não use juridiquês, coloque tudo de uma forma mais simples, mais resumida. Código de conduta não é um livro, então não vai fazer um documento com centenas de páginas. Faça também a delimitação dos temas. Prepare depois da delimitação dos temas um pequeno sumário para que você consiga agrupar esses temas de acordo com os assuntos pertinentes. Envolva a alta administração na elaboração desse documento. Depois da elaboração, peça para a alta administração fazer a revisão desse documento. Depois de revisado, crie também um momento para aprovação desse instrumento, onde a alta administração assina a aprovação desse documento. Depois de aprovado, publique esse código de conduta, encaminhe esse documento para todos os colaboradores por e-mail, colete a assinatura dos colaboradores, dos parceiros, dos fornecedores, faça treinamentos. Não basta ter um lindo código de conduta se você não treina as pessoas para compreenderem a mensagem que está dentro desse instrumento. Então, ainda dentro dessa ideia da elaboração, o treinamento corporativo ele faz parte da elaboração. Porque só ter um código de conduta não adianta muita coisa. Pode ser que você visite uma empresa e ao questionar se a empresa tem um código de conduta, eles afirmem para você que sim. E quando você pergunta para as pessoas envolvidas no cotidiano dessa empresa, ninguém sabe desse documento. Ninguém conhece as normas que foram criadas por falta de treinamentos. Então, faça treinamento, avalie o conhecimento para compreender se realmente captaram a mensagem que você colocou dentro desse código de conduta e faça um monitoramento. De acordo com os fatos que acontecem dentro da empresa, pode ser que haja a necessidade de você reajustar as informações por novas informações. Então, presta atenção.
É um documento que ele leva a empresa para outro patamar. Então, se a empresa ela deseja ser uma grande marca, ela deseja ser reconhecida nacionalmente e internacionalmente, ela precisa se portar como uma grande empresa. Ela precisa desse documento que serve como uma bússola de direcionamento, padronização das condutas. Dentro da elaboração, cuidado, conheça efetivamente o negócio do seu cliente. Código de conduta não é somente modelo, não é você pegar um modelo na internet e replicar para outras empresas. Cada empresa possui as suas próprias peculiaridades. Jéssica, mas eu não posso utilizar outros documentos como modelagem? Modelagem não é cópia. Você não pode copiar um outro documento porque não terá efetividade na empresa. Mas você pode se modelar sim. Então, está fazendo um documento de uma empresa do agronegócio? Baixa vários códigos para você ter ideias, insights, para levar como pauta de reuniões, para ter uma base na elaboração. Isso é modelagem, isso não é cópia. Copiar outro documento realmente não tem efetividade. A gente vai partindo aqui para o encerramento. Se você ficou comigo até no finalzinho do Café com Compliance, aqui embaixo tem um like, deixe o seu like para esse conteúdo ser entregue para mais pessoas, para que o YouTube veja esse conteúdo como um conteúdo que pode sim agregar valor para a vida de outra pessoa. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Aqui pelo canal você encontra diversos conteúdos que podem te auxiliar a dominar o compliance e atingir o reconhecimento profissional. Aqui na descrição desse vídeo tem um link para ingressar em um grupo do WhatsApp. Se você já tomou a decisão de crescer e construir a sua carreira no compliance, clica aqui nesse link. Lá pelo grupo a gente encaminha diversos materiais, a gente te lembra de todas as aulas, a gente te encaminha tudo aquilo que você precisa para dominar o compliance. Então, clica logo aqui nesse link também do WhatsApp. Se ficou alguma dúvida sobre o assunto da aula de hoje, manda aqui para mim no bate-papo, nos comentários dessa aula. Todos os comentários aqui no canal, eles são respondidos por mim com muito carinho. Então, se você deseja ter alguma aula aqui, algum assunto específico dentro dos nossos conteúdos, manda aqui para mim no bate-papo ou simplesmente me conta nos comentários se a aula de hoje fez sentido para você, se o conteúdo de fato foi útil para a transformação da sua carreira. Para quem não me acompanha ainda pelo Instagram, meu Instagram é @respondedireito. Por lá eu falo bastante também a respeito de compliance. Em todo Café com Compliance, além do nosso cafezinho, a gente sempre encerra a aula trazendo aqui um resumo do que foi tratado, um resumo sobre o que nós falamos, e a gente lembra aqui como uma frase para encerrarmos esse nosso conteúdo sobre código de conduta, que código de conduta não é somente sobre criar padrões de condutas, não é somente sobre anular decisões, é sobre orientar como tomar decisões assertivas. É auxiliar a empresa a ter um direcionamento das ações como uma bússola mesmo, para que ela consiga externar para o mundo quais são os valores da organização, onde ela pretende chegar e, mais do que isso, como chegar, como alcançar os objetivos de forma correta, sempre em busca da integridade. A gente faz um intervalo aqui desses nossos cafés e a gente se encontra então na próxima quinta-feira, pontualmente às 8 horas da manhã. Tamo junto!